Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. O padrão, irmãs, da mulher de Provérbios 14, uma mulher sábia. Como ser uma mulher sábia? Como ser uma mulher segundo a Provérbios 14? Será que é um padrão impossível de alcançar? Vamos analisar no dia de hoje? Provérbios 14, 1 diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Então vamos analisar, irmãs, essas palavras aqui, o contexto escrito por Salomão, um livro sapiencial, né, que nos instrui a viver o padrão divino, aquilo que Deus quer para mim e para você, a ser a mulher que Deus quer que eu seja, que você seja. Né? Será que eu estou sendo sábia segundo Provérbios? Será que eu sou uma mulher sábia? Será que meu marido pode me louvar, os meus filhos, como fala lá em Provérbios 31, que os seus filhos a louvam? Né? Aqui, irmãos, a palavra edificar, construir, estabelecer, formar, fazer crescer uma construção, fundar algo. Então, a mulher sábia edifica. O que é que ela faz? Faz crescer o seu lar. Ela é como se formasse a estrutura, como se fosse, ela fundasse a base, né? A base fizesse ser sólida a base do seu lar, que é o que sustenta o lar, que sustenta uma casa. Então, edificar isso, irmã, é fazer crescer, prosperar. Uma mulher sabe, o lar dela prospera, cresce. Mas o que é tão sonhada sabedoria? Ao significado de sábia, né? Edificar, fazer crescer, prosperar, é como uma fundação de um edifício. Sábio é ser prudente, habilidoso, experiente. Então vamos analisar palavra por palavra de sabedoria para saber se eu e você, será que eu estou sendo sábia? Como Provérbios 14, será que eu, porque irmãs, como mulher cristã, eu preciso ser. Usar sabedoria para que meu lar esteja firme, esteja de pé. E essa sabedoria vem de Cristo. Né? Mas já tem a minha parte e a sua parte de fazer. Deus não vai descer do céu e fazer o que eu tenho que fazer e o que você vai fazer. Ele instrui. Né? Está a palavra dele nos instruindo. Sabedoria. Prudência. O que é prudência, irmãs? A mulher sábia, ela é prudente. Ela edifica, ela faz o lar crescer com o quê? Com prudência. O que é prudência, irmãs? Perceber perigos e age com cuidado. É precaver, é ver antes de acontecer. A mulher de Provérbios 14, ela não é aquela mulher que deixa acontecer para primeiro ver, não. Ela observa, quando ela vai fazer uma compra, ela observa, será que isso aqui vai dar certo? Será que eu vou ter o valor para pagar? Será que vai gerar contenda dentro do meu lar? A mulher de Provérbios, antes dela agir, ela se pergunta, ela faz pergunta para si, ela precave, ela vê antes de acontecer. Não, se eu fizer isso aqui, vai haver contenda, vai haver briga, vai haver separação, vai prejudicar meu filho, vai prejudicar meu marido. Então, irmã, antes de agir, de tomar uma atitude, de tomar uma decisão, ela vê o que vai acontecer na frente para primeiro tomar a decisão. Então, é uma mulher prudente, percebe perigos e age com cuidado. Vê as consequências, ela não só vê o momento, não é aquela mulher que age por impulso, né? Por exemplo, eu vou comprar alguma coisa novamente com compras, eu vou comprar alguma coisa, mas o que? Ela analisa, mas será que isso aqui, eu preciso disso aqui? Será que a gente vai ter o valor para pagar? Será que vai caber no orçamento? Será que isso aqui vai prejudicar meu filho? Será que se eu comprar isso para o meu filho, vai prejudicar a vida do meu filho? Vai prejudicar a vida espiritual do meu filho? Vai fazer ele crescer espiritualmente? Ou será que vai prejudicar ele? Se eu agir dessa forma, será que vai prejudicar o meu filho? Fala muito, muito também de pais, por exemplo. Pais que muitas vezes, né, ficam contra a liderança da casa do Senhor, onde lá Romanos 13 fala que toda a liderança é estabelecida por Deus e tem consequências. Então a mulher sábia, irmãs, ela pensa antes de agir. Não será que eu agindo assim vai prejudicar a vida espiritual do meu filho? Ela não só pensa naquele momento. Ela não só quer abraço e beijo do filho naquele momento, ela quer ver o filho lá na frente. Não, mas lá na frente eu quero meu filho com um crescimento sólido. Eu quero ver ele na casa do Senhor. E para ele ficar na casa do Senhor, eu tenho que instruir ele hoje. E o esposo é a mesma coisa. Será, irmãos? Será que se eu fizer isso vai prejudicar o meu esposo? Será que o marido vai gostar? Então, é uma mulher que ela pensa nas consequências antes de agir. Será que eu tenho pensado, irmãos, nas consequências dos meus atos? Será que antes de agir eu penso nas consequências ou eu ajo por impulso? Eu compro por impulso. Eu falo por impulso. Como está sendo a minha atitude? Será que está gerando consequências ruins ou coisas boas dentro do meu lar? Como eu estou sendo como esposa, como mãe, como filha, diante de Deus e da sociedade? Então, a mulher prudente se protege de erros, né? Porque ela vê antes de acontecer, vê as consequências e protege de errar. Aí a mulher ela não só é só prudente, né? Ela tem outras habilidades. A sabedoria, irmãs, dentro da sabedoria tem a prudência,
como eu já falei, habilidade, experiência. Então, conhecimento. Ela é uma mulher que tem conhecimento. Não é ignorante, busca conhecimento. Não é aquela pessoa que não sabe de nada, não sabe empreender, não sabe fazer nada. Não, ela tem. Porque a ignorância aqui, irmãos, não é falar com arrogância, não. Isso aqui é ter sabedoria, conhecer sobre alguma coisa, ter conhecimento de alguma coisa. Ser uma pessoa estudada, uma pessoa, não estou falando somente numa escola, mas ela tem conhecimento das coisas. Não é pessoa ignorante, não. Ela sabe do que ela está fazendo. Ela sabe instruir o seu lar. Porque para instruir os meus filhos eu preciso da sabedoria, eu preciso de conhecimento, eu preciso de um estudo. Não é ignorante, busca o conhecimento. Veja isso aqui, irmã, isso aqui está empregado dentro da habilidade. Uma pessoa habilidosa é uma pessoa que tem conhecimento, é uma pessoa que tem entendimento. Conhecimento, entendimento. Ela compara, percebe diferença, discerne o certo e o errado, faz comparação. Não, será que isso aqui é certo? Será que se eu agir assim vai dar certo? Será que se eu agir assim vai dar certo? Será que está errado? Ela sabe discernir o certo do errado, ela não erra nisso aí, né? Ela sabe instruir os filhos, o certo vai falar o caminho certo, mostrar as coisas certas, né? Como agir corretamente seus filhos, porque ela é instruída, ela é estudada, ela é experiente, ela não é ignorante, ela é sábia, ela é prudente, ela age antes, pensa nas consequências antes de fazer alguma coisa. Não age por impulso. Não, chegou aqui, eu vou fazer. Não, mas será que se eu fizer, o que vai dar lá na frente? Por exemplo, aquela pessoa que está em uma conversa, aí tira uma brincadeira, chega na mente para tirar uma brincadeira com alguém. A mulher prudente, antes de tirar aquela brincadeira, ela vai analisar. Mas será que isso aqui vai prejudicar minha irmã? Será que vai trazer consequências? Será que a pessoa vai gostar dessa brincadeira? Será que a pessoa né, vai dar certo o que eu estou fazendo? Será que vai causar contenda? Na vida dos filhos é a mesma coisa, então a mulher é prudente, é habilidosa, é experiente, a mulher de Provérbios. E ela tem mente a Deus, irmãos, que é o princípio. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ela é temente, vive em reverência, tem reverência, sabe diante de quem está. Quando chega na presença do Senhor, ela é uma mulher que tem contato com Deus, tem intimidade com Deus. Antes de fazer qualquer coisa, ela vem para os pés do Senhor. Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. O padrão, irmãs, da mulher de Provérbios 14. Uma mulher sábia. Como ser uma mulher sábia? Como ser uma mulher segundo a Provérbios 14? Será que é um padrão impossível de alcançar? Vamos analisar no dia de hoje? Provérbios 14, 1 diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Então vamos analisar, irmãs, essas palavras aqui, o contexto escrito por Salomão, um livro sapiencial, né, que nos instrui a viver o padrão divino, aquilo que Deus quer para mim e para você, a ser a mulher que Deus quer que eu seja, que você seja. Né? Será que eu estou sendo sábia segundo Provérbios? Será que eu sou uma mulher sábia? Será que meu marido pode me louvar, os meus filhos, como fala lá em Provérbios 31, que os seus filhos a louvam? Né? Aqui, irmãos, a palavra edificar. Construir, estabelecer, formar, fazer crescer uma construção, fundar algo. Então, a mulher sábia edifica. O que ela faz? Faz crescer o seu lar. Ela é como se formasse a estrutura, como se fosse, ela fundasse a base, né? A base fizesse ser sólida a base do seu lar, que é o que sustenta o lar, que sustenta uma casa. Então, edificar isso, irmã, é fazer crescer, prosperar. Uma mulher sabe, o lar dela prospera, cresce. Mas o que é tão sonhada sabedoria? Ao significado de sábia, né? Edificar, fazer crescer, prosperar, é como uma fundação de um edifício. Sábio é ser prudente, habilidoso, experiente. Então vamos analisar palavra por palavra de sabedoria, para saber se eu e você, será que eu estou sendo sábia? Como Provérbios 14, será que eu, porque irmãs, como mulher cristã, eu preciso ser. Usar sabedoria para que meu lar esteja firme, esteja de pé. E essa sabedoria vem de Cristo. Né? Mas já tem a minha parte e a sua parte de fazer. Deus não vai descer do céu e fazer o que eu tenho que fazer e o que você vai fazer. Ele instrui. Né? Está a palavra dele nos instruindo. Sabedoria. Prudência. O que é prudência, irmãos? A mulher sábia, ela é prudente. Ela edifica, ela faz o lar crescer com o quê? Com prudência. O que é prudência, irmãos? Perceber perigos.
e age com cuidado. É precaver, é ver antes de acontecer. A mulher de Provérbios 14, ela não é aquela mulher que deixa acontecer para primeiro ver, não. Ela observa, quando ela vai fazer uma compra, ela observa, será que isso aqui vai dar certo? Será que eu vou ter o valor para pagar? Será que vai gerar contenda dentro do meu lar? A mulher de Provérbios, antes dela agir, ela se pergunta, ela faz pergunta para si, ela precave, ela vê antes de acontecer. Não, se eu fizer isso aqui, vai haver contenda, vai haver briga, vai haver separação, vai prejudicar meu filho, vai prejudicar meu marido. Então, irmã, antes de agir, de tomar uma atitude, de tomar uma decisão, ela vê o que vai acontecer na frente para primeiro tomar a decisão. Então, uma mulher prudente percebe perigos e age com cuidado. Vê as consequências, ela não só vê o momento, não é aquela mulher que age por impulso, né? Por exemplo, eu vou comprar alguma coisa novamente com compras, eu vou comprar alguma coisa, mas o que? Ela analisa. Mas será que isso aqui, eu preciso disso aqui? Será que a gente vai ter o valor para pagar? Será que vai caber no orçamento? Será que isso aqui vai prejudicar meu filho? Será que se eu comprar isso para o meu filho, vai prejudicar a vida do meu filho? Vai prejudicar a vida espiritual do meu filho? Vai fazer ele crescer espiritualmente? Ou será que vai prejudicar ele? Se eu agir dessa forma, será que vai prejudicar o meu filho? Fala muito também de pais, por exemplo. Pais que muitas vezes, né, ficam contra a liderança da casa do Senhor, onde lá Romanos 13 fala que toda a liderança é estabelecida por Deus e tem consequências. Então a mulher sabe, irmãs, ela pensa antes de agir. Não será que eu agindo assim vai prejudicar a vida espiritual do meu filho? Ela não só pensa naquele momento. Ela não só quer abraço e beijo do filho naquele momento, ela quer ver o filho lá na frente. Não, mas lá na frente eu quero meu filho com um crescimento sólido. Eu quero ver ele na casa do Senhor. E para ele ficar na casa do Senhor, eu tenho que instruir ele hoje. E o esposo é a mesma coisa. Será, irmãs? Será que se eu fizer isso vai prejudicar o meu esposo? Será que o marido vai gostar? Então, é uma mulher que ela pensa nas consequências antes de agir. Será que eu tenho pensado, irmãs, nas consequências dos meus atos? Será que antes de agir eu penso nas consequências ou eu ajo por impulso? Eu compro por impulso. Eu falo por impulso. Como está sendo a minha atitude? Será que está gerando consequências ruins ou coisas boas dentro do meu lar? Como eu estou sendo como esposa, como mãe, como filha, diante de Deus e da sociedade? Então, mulher prudente se protege de erros, né? Porque ela vê antes de acontecer, vê as consequências e protege de errar. Aí a mulher ela não só é só prudente, né? Ela tem outras habilidades. A sabedoria, irmãs, dentro da sabedoria tem a prudência, como eu já falei, habilidade, experiência. Então, conhecimento. Ela é uma mulher que tem conhecimento. Não é ignorante, busca conhecimento. Não é aquela pessoa que não sabe de nada, não sabe empreender, não sabe fazer nada. Não, ela tem. Porque a ignorância aqui, irmãs, não é falar com arrogância, não. Isso aqui é ter sabedoria, conhecer sobre alguma coisa, ter conhecimento de alguma coisa. Ser uma pessoa estudada, uma pessoa, não estou falando somente numa escola, mas ela tem conhecimento das coisas. Não é pessoa ignorante, não. Ela sabe do que ela está fazendo. Ela sabe instruir o seu lar. Porque para instruir os meus filhos eu preciso da sabedoria, eu preciso de conhecimento, eu preciso de um estudo. Não é ignorante, busca o conhecimento. Veja isso aqui, irmã, isso aqui está empregada dentro da habilidade. Uma pessoa habilidosa é uma pessoa que tem conhecimento, é uma pessoa que tem entendimento. Conhecimento, entendimento. Ela compara, percebe diferença, discerne o certo e o errado, faz comparação. Não, será que isso aqui é certo? Será que se eu agir assim vai dar certo? Será que se eu agir assim vai estar certo? Será que está errado? Ela sabe discernir o certo do errado, ela não erra nisso aí, né? Ela sabe instruir os filhos, o certo vai falar o caminho certo, mostrar as coisas certas, né? Como agir corretamente seus filhos, porque ela é instruída, ela é estudada, ela é experiente, ela não é ignorante, ela é sábia, ela é prudente, ela age antes, pensa nas consequências antes de fazer alguma coisa. Não age por impulso. Não, chegou aqui, eu vou fazer. Não, mas será que se eu fizer, o que vai dar lá na frente? Por exemplo, aquela pessoa que está em uma conversa, aí tira uma brincadeira, chega na mente para tirar uma brincadeira com alguém. A mulher prudente, antes de tirar aquela brincadeira, ela vai analisar. Mas será que isso aqui vai prejudicar minha irmã? Será que vai trazer consequências? Será que a pessoa vai gostar dessa brincadeira? Será que a pessoa vai dar certo o que eu estou fazendo? Será que vai causar contenda? Na vida dos filhos é a mesma coisa, então a mulher é prudente, é habilidosa, é experiente. A mulher de Provérbios.
E ela é temente a Deus, irmãs. Que é o princípio. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ela é temente, vive em reverência, tem reverência, sabe diante de quem está. Quando chega na presença do Senhor, ela é uma mulher que tem contato com Deus, tem intimidade com Deus. Antes de fazer qualquer coisa, ela vem para os pés do Senhor. É submissa ao Senhor, obediente, obedece ao Senhor. Não é aquela mulher que Deus mostra, né? Em sonhos muitas vezes. Olha, minha filha, Satanás está programando contra a tua família, ela mostra em sonhos, mas ela faz pouco caso. E vem a fúria contra a sua casa, contra a sua família, porque Deus instruiu e ela não quis ouvir, não. Ela tem temor, ela ouve quando Deus ele dá. Porque, irmãs, nenhum mal sobrevém a gente de uma vez, não, como foi com Jó, não. São aos poucos. Tem sinais, né? A mulher sabe, ela sabe observar a, como o marido está, a afeição do esposo, ela sabe quando o esposo não está gostando de alguma coisa, né? E a mulher que tem intimidade com Deus, Deus ele mostra, irmãs. Ele não vai fazer nada, permitir nada na tua vida sem que ele mostre, não. Ele mostra. Ele mostra em sonhos, ele mostra através da palavra. Se você está errada, eu mesmo quando eu falo uma palavra que magoou alguém, eu sinto dentro do meu coração, eu sinto, eu sei que não agradou o Senhor a forma de eu falar com aquela pessoa, de eu agir muitas vezes até com os meus filhos, né? Até a forma de tratar, eu sei, porque o Espírito Santo faz a gente sentir. Quando a gente tem intimidade, temor do Senhor, mas ele faz a gente sentir. Então ela é uma mulher temente, é obediente a Deus, vive em retidão, uma vida alinhada, caminhando reto. Ela é íntegra, anda em coerência com o que crê. Ela anda em coerência com o que crê, ela age de acordo com aquilo que ela crê, com a sua fé, processa a sua fé. Ela não é aquela pessoa que fala, mas não vive, não. Ela fala e ela vive aquilo que ela fala. Anda em coerência os dois. E a mulher de Provérbios também, irmã, ela constrói relacionamentos. Onde ela chega, as pessoas, né? É aquela pessoa que transmite paz, que sabe dar um conselho. É aquela mulher que onde chega as pessoas querem estar perto. Ela constrói relacionamentos com seus filhos, com seu esposo, onde ela chega, né? Lá em Provérbios, irmãos, 24:3, vamos ler aqui Provérbios 24:3. Que diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Edificar, ela constrói, faz crescer, mas para estar firme tem que ter a inteligência, que foi o que eu já falei aqui. E com a inteligência, irmãs, ela se firma. Salmos 90 e o 12, né? Onde Moisés fala ali também da sabedoria, mostra que a vida é passageira, ela instrui seus filhos, né? Porque lá em Salmos 90, Moisés ele fala, né? Ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. É aquela mulher, irmãs, que não trata os filhos como uma porcelana, porque ela sabe que ela não vai estar aqui na terra para sempre. Ela instrui seus filhos para a vida. Ela não é aquela mulher que caçar. Irmãs, por difícil que seja, a mãe leva ele tem que caçar. Ele tem que aprender, porque chegou o tempo, chegou o momento. Mas nos dias de hoje, as mães de hoje, muitas vezes, quer proteger muitos filhos. Chega o tempo do filho fazer alguma coisa, ele não sabe fazer, porque a mãe não ensinou. Acha que isso faz bem para o filho, não. Ela instrui, a mulher de Provérbios, ela é uma mulher que instrui, por quê? Porque ela sabe que não vai estar aqui para sempre. Ela sabe que o filho vai sofrer se não souber daquilo ali. Chegou o momento de fazer, irmãs. Não é uma coisa que... Porque tem pessoas que acham que colocar os filhos para fazer um certo serviço, alguma coisa de casa, até doméstico, ensinar alguma coisa, é uma coisa ruim. Não é. Porque é necessário. Uma menina, por exemplo, como que eu, uma mãe, nós sendo pobre, né? Pessoas pobres, né? Porque quando você tem dinheiro, você paga uma empregada, mas você sendo um pobre, você tem que ensinar seu filho a cozinhar, você tem que ensinar sua filha a arrumar a casa, você tem que ensinar como ela vai se casar, irmã, como ela vai ter a vida dela se ela não souber fazer as coisas. E como ela vai fazer se eu não instruí-la, se eu não ensinar, se eu não mandar. Aí muitas mães, não, mas para ser boazinha, não vou mandar minha filha fazer nada. Você está errando. Por quê? Porque tem que instruir. Uma mãe também, por exemplo, que protege muito o filho, mas não instrui, não ensina. Tem momentos que você não pode estar com seu filho.
Na escola, você não pode ir com seu filho. E ele vai ter que ter conflitos, enfrentar os próprios conflitos dele. Como ele vai lidar com os conflitos se você não instrui a ele? Quantas crianças, irmãs, quantos adolescentes, né? Casando cedo, muitas vezes, permite que os meninos façam tudo o que quiserem, porque a mãe não instrui a filha. Olha, minha filha, não permita isso, não faça assim. Porque acha. As mães de hoje, ela protege muito, mas não instrui. Tem que proteger, irmãs, e ensinar, porque não é todo o tempo que você vai estar junto do seu filho. Não é todo momento que você vai estar junto dele. Vai ter momentos que ele vai estar só, ele vai ter que saber como agir, né? Então ela é uma mulher assim. Aí tem um contraste, irmãs. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. O que é tolice? Segundo Provérbios. Ela destrói com as próprias mãos, irmãos. Não é ninguém que vem destruir o lar dela, não. Ela mesma, com suas palavras, com suas atitudes, agindo por impulso, faz compra sem necessidade, não instrui os filhos. E quando o filho precisa, irmãs, né? Não sabe agir. Bebês, a gente está vendo hoje muitos bebês, meninos de 15, 16 anos que não sabem nada da vida. Qualquer coisa tem depressão, problema mental. Por quê, irmãs? Porque não sabem lidar com a vida, porque não foi instruído. Porque a mãe protegeu muito, mas não ensinou. É necessário um menino de 12 anos, principalmente um menino, se for um menino, né? Manda ele saber comprar alguma coisa, passar um cartão, e muitas vezes não sabe. Não pode ir daqui para ali, porque assistiu um repórter que o filho de fulano foi ali e morreu, mas o filho de fulano morreu, não quer dizer que o meu filho também vai morrer. Eu tenho que instruir, mas eu tenho que proteger, mas também tenho que instruir, porque eu não vou estar a vida toda com eles. Então ela destrói com suas próprias mãos as suas escolhas, o comportamento, destrói o seu lar, destrói a vida dos filhos. Muitas mães, por exemplo, eu já vi muitas mães e irmãs que hoje sofrem muito com os filhos, mas quando eles eram pequenos, eles não ensinavam os filhos a obedecer, ter reverência na casa do Senhor, desobedeciam os líderes da casa do Senhor. Né? Muitas vezes os líderes diziam, não faça assim, ela ia lá e dizia, faça. E quando é hoje sofre consequências, porque tem consequências as suas atitudes, irmãs. Tem consequências os nossos atos. Como eu estou instruindo meu filho? Mulheres, né? Que muitas vezes são amizades demais, sabe? 24 horas dentro da tua casa, sabe o que você come, sabe o que você faz, e muitas vezes vai-se embora. E leva o teu esposo junto. E tem contenda, tem dissensão dentro do lar. Mulheres que o esposo chega, muitas vezes não tem nada preparado, né? Porque não tem tempo, porque muitas vezes está no celular, porque muitas vezes está na casa de fulano, na casa de ciclano. Não, a mulher de Provérbios, irmãs, a gente vê uma mulher, Provérbios 31, ela era uma mulher habilidosa, era uma mulher que tinha responsabilidade, que sabia negociar e cuidava do seu lar, né? Ela negociava, irmãs. A Bíblia diz que ela trazia lã para e trabalhava com suas mãos. Era como um navio mercante e cuidava do lar, e cuidava dos filhos, e cuidava da casa. Tinha competência naquilo que faz. Então a mulher tola é aquela que destrói com as suas palavras, não pensa antes de falar. Muitas vezes, né, acontece alguma coisa, o marido chega, a primeira coisa que faz é contar para o marido cansado, fadigado. Às vezes não tem certeza daquilo que está falando. Não espera o momento oportuno. Não é todo o tempo, irmãos, que a gente pode conversar, não. Até a conversa com a esposa, muitas vezes, tem que pedir orientação de Deus. Muitas vezes não está no tempo, não é o momento. Porque a nossa confiança não tem que estar no homem, tem que estar em Deus. Não é o meu marido que é bom, é a graça de Deus sobre a vida dele. Ela destrói o lar com a falta de cuidado, com a gestão, não sabe gerir o lar direito, não sabe, né, fazer as coisas direito. Muitas vezes compras, como eu já falei, compras, né, comportamentos, e destrói o lar, destrói a família, com as suas próprias mãos, irmãos. Tomada de decisões financeiras impulsivas, como já falei aqui várias vezes, não pensa antes de fazer. Muitas vezes não tem condições de comprar, mas porque fulano comprou, eu preciso comprar. Nem necessita daquilo, irmãos, mas tem que comprar. A maior ameaça do lar, irmãs, está dentro do próprio lar. É a mulher imprudente, é a mulher tola, que age por impulso, que não pensa nas consequências, não instrui os filhos, cria os filhos como porcelana, achando que eles vão estar com ela 24 horas. Crianças bebês, a gente vê muitos adolescentes bebês, parecem bebezinhos.
Eu comecei a ser assim, meu primeiro filho, também pro meu primeiro filho. 5 anos, meu menino não sabia comer uma maçã. Por quê? Não pisava no chão, ele vivia doente direto, porque ele não tinha defesas do corpo dele, porque só pisava, só vivia na cerâmica em casa, não pisava no chão, não deixava. Se sujasse, quando ia comer, era botar um colher na boca, limpar a boca, que é para não estar sujo. Não sabia o que é sujeira, então isso aí tira as defesas do corpo, o corpo não está acostumado. Mas como eu comecei a perceber o mal que eu estava fazendo, eu comecei a instruir ele, a ensinar, a mudar. E o segundo eu já agi diferente, né? E é assim, mas muitas mães que ficam até grandes, os meninos parecem uns bebês, parecem doentes. Tem meninos, eu conheço meninos, parecem doentes mentais, porque não são instruídas. A mãe não cria eles para a vida, ela cria eles como se eles fossem dela pro resto da vida. Eles têm que assumir responsabilidade, irmã. Tem que ter responsabilidade. Muitas vezes os pais e as mães de hoje, né? Não, os pais de antes, eles eram muito duros, eles eram, não, irmãs, mas que eram homens. Homens que cuidam do lar, que cuidam da família, uns trabalhadores. Hoje em dia são homens que, não, eu só trabalho quando tem a minha área. Preguiçosos, não cuida da família. Por quê, irmã? Não foi instruído. Quem sofre é a esposa, né? Então, que eu busque, irmãs, a sabedoria, agir com sabedoria, como manda a palavra de Deus, para que o meu lar seja edificado, para que o meu lar esteja firme diante de Deus. Porque isso aqui vem de Deus, irmãs, é pedir, me dê sabedoria, me dê graça, me ensine a agir, é seguir na direção de Deus, quer ver o teu lar edificado, quer ver o teu lar de pé, seguir a direção de Deus. Para ver os filhos no caminho do Senhor, irmãs, não é a minha sabedoria, não é nada que vem de mim, não, porque eles têm o querer deles, mas muitas vezes tem mães que cuida, tem mães que instrui, que cria na presença do Senhor, mas eles têm o querer deles. Mas muitas vezes são as nossas atitudes que afastam os nossos filhos do caminho do Senhor, a falta de prudência, de ouvir a voz de Deus, né? Muitas vezes, como eu já disse, tem pais que criam na direção de Deus, mas eles têm o querer deles, eles não são robôs, ele tem o querer. Vai chegar um momento que ele vai decidir o que ele quer, né? Mas muitas vezes é falta de prudência, falta de agir segundo a direção de Deus. Então, que eu possa ter sabedoria, que eu possa agir com sabedoria, né? Para que o meu lar se mantenha de pé. Fiquem na paz de Deus.